Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá falar de história, né? História é muito importante, história é bem legal, então vamos compreender melhor a história nas nossas aulinhas de história, tá bom? Qualquer dúvida, não fique em dúvida, não tenha dúvida. Fale com seu professor, tá bom? Chame o seu professor e pergunte para ele sobre as dúvidas, sobre tudo aquilo que você não entendeu, tá bom? Bora lá. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros habitantes, né? Os primeiros habitantes. Eu vou compartilhar com você aqui nossa aulinha de hoje e nós vamos conversar sobre os primeiros habitantes. Estão vendo aí? Então, nós vamos falar sobre a origem dos primeiros habitantes, né? Então, tem-se a ideia que a origem, lembrando vocês que são hipóteses. A história trabalha com hipóteses, porque pode ser que hoje ou amanhã algum de vocês se interessa por ser um arqueólogo, um pesquisador na área de história, e vocês vão encontrar uma versão diferente. Então, por enquanto, a história trabalha com essas hipóteses, que são as mais aceitas, né, entre os pesquisadores e os cientistas. Então, os primeiros habitantes surgiram na África, né, e de lá se deslocaram para outras regiões da América e do mundo, né? Então, as hipóteses que os cientistas têm como a maior probabilidade, a maior possibilidade, é a hipótese asiática, né? E segundo os cientistas, as primeiras migrações aconteceram para o continente americano através do Estreito de Bering. Vocês estão vendo aqui, ó, o Estreito de Bering. Eu vou só aumentar o tamanho aqui para vocês verem. Depois nós voltamos ao normal. Né? Deixa eu aumentar o tamanho aqui, ó. Esse aqui seria o Estreito de Bering, né? É uma faixa pequena de mar que liga o Oceano Glacial Ártico com o Oceano Pacífico, né? Que liga, então, aqui a Ásia com a América do Norte, com o Alasca, naquela região gelada. Então, há aquela possibilidade de que pode ter congelado, né? Na era da glaciação, pode ter congelado, e aí eles passaram sobre o gelo para cá. E pode ser também que eles podem ter vindos de alguma embarcação, de pequenas embarcações, e que fosse chegando aos pouquinhos pela costa até atravessar para o outro lado, né? Isso, lembrando que essas migrações, esses movimentos das pessoas demoravam centenas e até milhares de anos, tá bom? Não era assim de um dia para o outro, não. Então, vocês viram aí, né? Vocês viram aí a hipótese. Também tem a hipótese da Polinésia, né? Que está aí, ó, Malaya e Polinésia, que existe a possibilidade que os primeiros povoadores tenham vindo da Polinésia, que é um conjunto de ilhas situado no Oceano Pacífico. Essa hipótese é um pouquinho mais complicada porque eles teriam que navegar muito, seriam mais de 5.000 quilômetros, né? E tem a dupla hipótese de origem. Os primeiros habitantes teriam vindo para a América, atravessando o Estreito de Bering, navegando, né? Navegando pelo mar. Então, o que é mais provável, né? Os primeiros humanos que chegaram à América foram aos poucos se espalhando pela vastidão do continente, né? Lembrando que esses povos eram nômades ou seminômades, ainda não eram sedentários, né? Eles foram caminhando, mas isso demorava um tempão, viu, gente? Não era do dia para a noite que isso acontecia, não. Então, algumas descobertas no Brasil e no mundo vai né, dar assim uma ênfase a essa hipótese de verdadeira. Por quê? Porque os pesquisadores vão encontrar fósseis. Por exemplo, nós vamos falar do fóssil em Lagoa Santa, por exemplo, o pesquisador dinamarquês Peter Lund encontrou fósseis de cerca de 30 pessoas, né, numa gruta chamada de Sumidouro, no município de Lagoa Santa. No estado, em Minas Gerais, né, outras descobertas foram feitas também em 1990
um dos esqueletos em Lagoa Santa, pela equipe da ANET, de ANET, recebeu uma atenção especial dos pesquisadores. Esse era um esqueleto de uma mulher que viveu há cerca de 11 mil anos atrás e foi batizado de Luzia, tá? Foi batizado de Luzia. E ele foi encontrado pelo arqueólogo Walter Neves. Então, o arqueólogo Walter Neves, ele vai fazer esses estudos e tudo indica que esses antepassados tenham chegado por volta de 15 mil anos atrás, né? 15 mil anos atrás, através do Estreito de Bering, e veio parar aqui nas Minas Gerais, veio parar aqui pertinho de nós, né? Um outro sítio arqueológico, você sabe, só recordando, você sabe que os sítios arqueológicos são aqueles sítios onde os arqueólogos acham, né, os fósseis, né, esses indícios. Então, no sítio de Raimundo Nonato, né, com a arqueóloga famosíssima Neide Guidon, né, no estado do Piauí. No estado do Piauí, a Neide Guidon vai fazer, né, então, essas descobertas, e ela vai ver que homens e mulheres habitavam a região há pelo menos 50 mil anos. Então, vai aumentar as possibilidades. Lá atrás, aqui em Lagoa Santa, de 15 mil, e lá no Piauí, há 50 mil anos, né? Então, olha para vocês verem quanto tempo, quantas possibilidades nós temos. E também nós vamos ver através das pinturas rupestres, né? Essas pinturas rupestres, ela aparecem nas paredes das cavernas, né? Aquelas pinturas que eles desenhavam caçadores, desenhavam animais, desenhavam pessoas, né? E lembrando que aqui na nossa região tem muito dessas pinturas rupestres. Aqui em São João Batista do Glória tem um paredão lá com algumas pinturas rupestres, né? Tem alguns, já foram encontradas algumas na Serra da Canastra, aí esparramada aí por esses outros municípios, essas pinturas. Infelizmente, existem algumas pessoas, alguns vândalos, e querem acabar com isso, vai lá, tenta pichar, tenta rabiscar. Isso é uma preciosidade, né? Isso é um tesouro que os habitantes daquela época deixou para nós. Eles usavam o quê? Usava, por exemplo, urucum, né? Usava para dar cor vermelha, eles usavam barro, né? Argila, eles pegavam frutas da região ali para poder fazer essas pinturas. Tá bom? Então, gente, são possibilidades, né? São possibilidades que nós temos da chegada do homem aqui na nossa região. Então, retornando aqui ao mapa, uma dessas principais possibilidades seria o Estreito de Bering, né? Que eles teriam atravessado e depois se espalhado pelos outros continentes, tá bom? Qualquer dúvida, gente, pergunte ao seu professor, não fique com dúvida, tá bom? Não fique com dúvida, converse com o seu professor, fale com eles, para que você entenda melhor como os hominídeos, ou como os homens, os homo sapiens, do jeito que vocês quiserem chamar, chegaram aqui nas nossas regiões. Nós somos seres curiosos, né? Então, nós precisamos perguntar. Então, faça aí as atividades, tá bom? Ó, atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4 e 5, tá bom? E não esqueça de falar com o seu professor, tá bom? Sobre isso, depois que você fizer a atividade, você manda lá para o seu professor que você fez, manda a fotinha, né? Tira a fotinha lá e manda para o seu professor para mostrar que você é estudioso, tá bom? Ó, um grande abraço para você, né? Essa atividade foi organizada pela professora Jusilene e foi narrada por mim, Hernani Freitas, né, para todos os 6º anos da Rede Municipal de Ensino aqui da cidade de Passos, tá bom? Ó, um grandíssimo abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima aula, né?